Que nenhum desses aspectos ele pode ser cumprido do seu próximo. Sim. Nenhum deles. Se eu não tenho a outra pessoa, eu não consigo cumprir nenhum desses aspectos. Eu não consigo cumprir o amor, porque eu não tenho como eu amar se não tiver a pessoa ser amada. Isso. Eu não consigo cumprir a alegria, eu já falei isso no BTcast ao vivo lá em Montemor. Nossa. Eu não consigo cumprir a alegria, porque a palavra de Deus manda eu rir com os que riem. Eu me alegrar com quem se alegra. Eu não consigo cumprir a longanimidade, porque eu tenho que ter paciência com o outro, né? Tem que ter tardia e irar-se com o outro. Então, eu preciso da comunidade. O N.T. Wright fala que é esse o argumento que ele usa quando as pessoas falam, eu posso ser cristão distante da igreja? Ele fala, onde você vai viver essas relações? E é lógico, tem relações terríveis que a gente vive na igreja também, certo? Tem muitos problemas. Mas é aquele negócio das as feridas da comunidade se curam em comunidade, tal, essas coisas todas, né? Mas, e o C.S. Lewis fala também, onde eu vou, como eu vou levantar a bandeira do cristianismo? Se não pertencendo a uma comunidade. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 632. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou alegre. Porque estás alegre, estou alegre. Conta-me por quê. Só eu não sei essa. Meu Deus. 3 palavrinhas, já aprendi 3 palavrinhas. Que isso? Pode contar-me. Exato, é sobre isso. Não manjo. É nóis. Eu sou o Cacau Marques e o fruto do Espírito pede uma comunidade do Espírito. Caramba. Muito bom. Eu sou Erlan Toches e o fruto do Espírito é doce e saudável. Será, mano? É, né? No fundo é. É, sim, tem que ser. Tem que ser, né? Ele tem que ser. É, né? É que é difícil. Eu sou o Luiz Henrique e o fruto do Espírito é uma mexerica. Pronto. Nossa, é um cacho de uva, né, mano? Não vai mudar. Não, Porque mexerica, os seus cara. sinais chegam longe. Mexerique, sabe como pede mexerique? Você sente o cheiro longe, Exato. né? Não. Eu tenho a teoria de que é uma romã. Né? Uma romã? É uma romã porque o fruto do Espírito é um só, que é o amor, que é a romã. Ok. E dentro, Mexerica. quando você abre, tá cheio de alegria, paz, longanimidade, benignidade. Mas a mansidão. mexerica Fruto não do é assim Espírito também? é um coco. Tomar e comer. Esse é o da Tomar e Eva, esse é comer. da Eva. Esse é da Eva. Essa é o fruto proibido é o coco, o abacaxi. Muito bem. É, o coco, o No abacaxi. abacaxi acho que era muito difícil. Difícil pra tomar ela. na época, né? Mas, enfim, mas o coco com certeza cabe aqui. O fruto do Espírito pode ser o abacate, pode ser Pode doce ser e salgado. Exato. Nossa, verdade. Mas qual que é o fruto? A uva, gente. Não vamos mexer na uva, Uva, vai. uva? Geralmente todo livro Muito que fala calórico. de fruto do Muito Espírito... Avocado Mas toast tem que ter- é a igreja, então? Nesse... O avocado toast Ela tem é que ter o fruto do semente. Espírito sobre o pão, sobre o corpo. Meu Deus. Esse podcast chega até você graças aos mantenedores e mantenedoras, pessoas reais que nos ajudam aqui mensalmente. E a partir de R$25 você pode ser um mantenedor, uma mantenedora. Tem uma comunidade no WhatsApp vibrante, Exatamente. clube de leitura. E o que você tem direito, Bibo? Tem Podcasts exclusivos. Uma vez por mês tem o Cantina Teológica, grupo no WhatsApp, clube de leitura e fica sabendo de algumas coisas com antecedência. Exatamente, Entendeu? Bastidores. E tá eu, o Luiz lá, Cacau, tu não tá no... Vou te Não colocar tô- no de grupo do vez em WhatsApp. quando pinta um e-book. De vez em quando pinta um e-book, exato. exatamente. Sorteio de livros sorteio também. de livros, sorteio de livros, sorteio de livro quinzenais. direto. Tem clube, tem não? E tem o Clube do Livro. Tem o Clube do Clube do Livro, Livro Clube do agora. Livro. Então, galera, a partir de R$25 mensais você pode ser mantenedor. Outra coisa também, comprando na Amazon pelo nosso link, bibotalk.com/Amazon, tudo que você comprar de PlayStation a uma vassoura, a gente ganha uma pequenininha comissão e de pouquinho em pouquinho a gente paga esse estúdio legal que você tá vendo aqui, a gente gravando. Abra a câmera, Andrezão. Olha aqui, coisa bonita. Ó, entendeu? olha aqui, olha aqui, ó, aqui, Aí ó. nós, essa mesa legal. Exato. Sabe o que é legal? Você vir no estúdio? É que o cara tem um cara aqui, ó, mexendo, cuidando, centralizando, entendeu? O Andrezão, Foca em entendeu? você, André, foca em você, O Andrezão. Câmera, André. Inclusive, olha pelo André, eu quero que vocês olhem pelo André, tá? O André do Vem Estúdio aqui Voz. pra câmera. Olha pelo André. Então é isso, é sensacional. E graças a vocês, mantenedores, né? Vocês mantenedoras, vocês que compram na Amazon pelo nosso link. E é claro também, alunos da EBT, da Escola Bibotalk de Teologia. Muito obrigado a todo mundo que é nosso aluno, que é nossa aluna. Vamos lá. Galera, o tema hoje é fruto do E Espírito. gente que compra o Teologia para Todos. O gente que compra meus livros, é claro. Que compra meus livros. Muito obrigado. Várias formas de você abençoar esse ministério. Tem, né? Comprando os meus livros é sensacional, tá bom? Novo livro agora, Como Se Tornar um Cristão Inútil, tá aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que já comprou. Livro infantil saindo em outubro, hein, galera? Maravilha, Quero a ajuda de Igreja vocês. sob medida. Igreja sob medida. Livro sendo infantil, escrito. Como Se Tornar uma Criança Inútil. Não, brincadeira.
Olha. Cara, você é um pouco ousado nos seus títulos. Calma. É que o Quando Meu Sorvete Cai é uma adaptação para o público infantil do Deus que Destrói Sonhos. Sim. Com certeza eu farei uma adaptação infantil do Como Se Tornar um Cristão Inútil. Talvez eu não coloque esse título, porque criança é um pouco mais delicado e tal, mas com certeza alguma coisa nesse sentido. Pode ser algo entendeu? como se tornar uma criança. Inútil. Como se não era uma criança, ficou inútil. Aí sim. Caramba, criança. Asterisco, nota de rodapé, inútil. Carta aos pais. Galera, a alegria é uma parte do fruto do Espírito em nós. E eu tenho a alegria de anunciar pra vocês coisa boa. Assim, se a gente anuncia aqui, é porque é coisa boa. E você sabe do que eu vou falar, né? Eu vou falar da Insider. Por quê? São camisetas que te dão muita versatilidade no dia a dia. Você tá aqui, com essa roupa que eu tô aqui, eu consigo ir para uma reunião, eu tô bem vestido para andar na rua, daqui eu posso ir para academia. É essa versatilidade da Insider que me encanta e eu já tô com ela tem uns 2 anos. Lembrando que eu era cliente da Insider antes mesmo dela patrocinar qualquer coisa aqui nesse canal. Porque, cara, sério, eu tô gravando eu tô fazendo essa publi aqui agora e você tá vendo esse podcast. Eu tô vestido de Insider na gravação deste podcast. E eu não sabia que nesse episódio eu iria fazer uma publi da Insider. Isso quer dizer o quê? Que eu só uso mesmo Insider. Pela praticidade. Porque eu tenho camisetas que me deixam bem vestidos para qualquer coisa. Para uma reunião de negócios, como também para academia. Sério, é uma versatilidade incrível. As calças da Insider, da mesma forma, entende? E todas elas têm o quê? Tem tecnologia, elas têm regulação térmica, elas têm o quê? Elas são o quê? Anti-odor, elas desamassam no corpo, elas não desbotam. Gente, é uma imensidão de vantagens você ter a sua Insider. Mas agora que está voltando à vida, voltando à rotina, então tem roupas para academia, para homens e mulheres. Gente, as cuecas e calcinhas da Insider, né? Os tops, os sutiãs. Galera, tecnologia anti-odor. Gente, vocês têm noção como é bom ter essa tecnologia para roupa íntima? Por exemplo, aquele suor na virilha, que às vezes dá aquele cheirinho. Pode ser a cueca mais confortável de algodão que você tiver. Vai dar um cheirinho, entendeu? Por quê? Não tem a tecnologia anti-odor que tem nas peças da Insider. Então, sério, aproveite para adquirir a sua Insider. E olha só, se você nunca comprou na Insider, sua oportunidade é agora. Porque o meu cupom BIBOTALK vai te dar 20% de desconto na sua primeira compra, o primeiro cadastro. Né? Se você já comprou, às vezes a sua esposa não comprou ainda, faz o cadastro lá no nome dela, porque CPF novo no site da Insider, 20% de desconto na sua compra. Já comprou? Tem 10%, tá bom? De desconto. Mas olha só, você tá vendo esse episódio no dia 14 de fevereiro? Hoje, dia 14 de fevereiro, se você tá vendo no dia 14, porque esse episódio saiu no dia 10, mas você tá vendo no dia 14? Dia 14 tem frete grátis na Insider. E alguns dias, pagou no Pix, tem mais desconto, que se somam com outros descontos que estão rolando no site da Insider. Fica de olho, lê direitinho o que está acontecendo no site para você não perder nenhuma promoção. E sério, tá aqui o QR Code que você entra no site da Insider com o meu cupom BIBOTALK, o meu cupom BIBOTALK. O link também está aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, no YouTube e também em bibotalk.com, tá bom? Sério, adquira a sua Insider e sempre que você adquirir a sua Insider usando o cupom BIBOTALK, você ajuda esse canal aqui também, tá bom? Garanta, sério, vale muito a pena. É frouxo, camiseta para mais de 5 anos, calça para mais de 5 anos. Sério, vai por mim. Gente, olha só, como o tema hoje é fruto do Espírito, e é claro, queria aproveitar o Cacau nessa agenda aqui, porque o Cacau tem um módulo, gente, maravilhoso, sobre fruto do Espírito na Escola Bibotalk de Teologia. Se você quiser, ó, mas pô, eu amo o Cacau. Foi a única vez que eu cumpri prazo, eu entreguei esse módulo no prazo. Foi sensacional. A única vez na minha vida. Foi sensacional. Porque eu me lembro muito bem, porque quando eu entreguei, o Bibo falou, sério? Mas já, rapaz? Não, mas ó, abre a câmera aqui, ô André. Gente, é muito legal. E se você quiser, eu não tenho dinheiro, eu queria tanto ver essas aulas do Cacau, você compra a EBT mensal e você assiste só as aulas do Cacau. E se você quiser cancelar, você cancela, o seu dinheiro é devolvido. Mas é no módulo de pneumologia que tem aula com Guilherme Nunes e com Bibo. Exato. Não tem como perder. É o módulo do Espírito Santo, tem aula comigo, Guilherme Nunes e Cacau. Então, e tem uma participação do Gutierrez. Do Gutierrez sensacional. ainda. Então, assim, que é o próprio Espírito... Não, brincadeira. Que é o... Que nós somos o melhor amigo do Espírito Santo. Exato, que é o pentecostal. Aliás, o cara que mais entende o Espírito Santo. Vocês sabiam que de uma brincadeira no podcast vai nascer o novo livro do Gutierrez? Olha só. Mentira. Cara... Não é o que eu falei. Qual? Boa Eu Noite, falei- Espírito Santo? Não, não. Cara, Vai ser esse o nome? Cara, não, a gente... Genial. Não, a gente tava lá na conferência Thomas Nelson Brasil, e aí a gente brincando... Aí alguém fez uma piada com aquele devocional famoso lá e tal, e aí ele fez uma brincadeira e tal. Daí nisso, não sei o que aconteceu, que entrou nesse assunto do Benihim e
o Benihim, ele é lançado, né? O Bom Dia Espírito Santo é lançado Muitos livros com temática matutina, né? Bom Dia Espírito Santo. Exato, foi nessa pegada. Isso, foi exatamente esse o gancho, Cacau. Foi exatamente esse o gancho. E, cara, e aí eu fiz a piada, olha, precisamos... Eu sei que quem publica aqui, o Benihim, é a nossa editora, mas olha, Gutiérrez, tu precisaria escrever um Boa Noite Espírito Santo. Cara, uma refutação ao Bom Dia Espírito Santo. E não é que ele falou... Cara, a galera riu e o pessoal, boa ideia. E nasceu o Boa Noite Espírito Santo, Genial. cara. Já Já aprovado. aprovado. Eu acho que ele e o Paulo On tinham que se juntar e lançar e os homens falaram a língua de Deus. Sensacional. Sobre glossolalia. Genial. Esse aí não, esse aí tem que ter, esse aí tem que Haveria ter. concordância? Se não tiver também é o Bibotalk, né? Então, Exato, mas olha, o Paulo On, não sei se, né, de repente, então, ele fala em Paulo On línguas. foi pentecostal. Ele fala em então, línguas. Não sei se fala em línguas, mas ele foi coreano, não, a né? gente não... Enfim, né? Enfim. Gente, é isso. Então, ó... Tá vendo, Paulo On? Não vai embora mais cedo, cara. É o que acontece. Exato. E a sua camiseta branca ia ficar muito legal nesse cenário, a propósito. Ia mesmo. Né? Mas enfim, gente. Então, muito obrigado a todo mundo que compra os livros, os produtos, as coisas. E é isso, tá bom? Vamos lá. Galera, ó, o tema hoje é Fruto do Espírito. Queria trazer pra mesa o que vem, qual personagem aí da arte, da cultura, que, na opinião de vocês, testemunha, né, mostra um fruto do Espírito. Um aspecto do fruto Um do Espírito. aspecto do fruto do Espírito. Uma semente da romã. Uma semente da romã. Olha aí. Ou um gomo da mexerica. Ou uma Gomo semente da da pocã. Pronto, um gomo da pocã. Vamos Cara, lá. a mexerica já tá com dois pontos, hein? 2 pontos. Que é ter vários gomos Exato. e chegar longe o seu odor. O seu odor. boa. Olha a mexerica. Tanto que bergamota é um dos óleos essenciais aí, Exatamente. vários Olha perfumes só, mais o frescados. óleo do Espírito. verdade. O óleo do Espírito. Exato. Um apoio Eu comprei um da perfume de Doterra. Essa galera. Meu Deus. Tá ok, quem vai começar? Posso começar? Você vai começar. Eu Vou senti que começar. você quer começar. Eu vai. quero começar e eu Vamos vou lá. falar aqui sobre E o o teu pai? aspecto da... Oi? Vai começar de novo. Meu Deus, cara. Jenny, deixa. O pessoal sem Pode contexto. deixar, Prova. Jenny. Não, ele deixa. tem contexto, porque já foi um outro episódio. Episódio passado, galera. Ele não tava. Ele não tava, é episódio passado, procura lá. Então, vamos lá. Vamos, vai. O negócio é fruto do Espírito, não da carne, vai. Exatamente. Então, eu vou falar sobre longanimidade. Que significa o quê? Paciência, né? Paciência. Paciência. Ô, Vamos Jesus. pegar a ara. Vamos valorizar a nossa arinha. Ai, cara, o que chama exatamente. presbiteriano, cara? Não, o Paulo já mandou embora. Gosto bastante. O Paulo já mandou Daqui a pouco embora. eu tô indo embora também. Mas uma personagem, segundo a língua portuguesa, que eu gosto bastante. Mano, tu tem um alvará todo. Vai, continua. Vai, fala. Não, não Vai, continua. fala. Não, vai, continua. Uma personagem. continua. Tá, ok. É o Doctor Who. Quem? Doctor quem? Doctor Who. E eu acho que tem o 12º doutor, porque são vários doutores, né, que passam pelas suas encarnações, né, suas que vão mudando os autores já e ficou tudo mais, né? Esse é o Calma aí, autor. calma Esse é aí. qual doutor é esse? É o inimigo da Jessica Jones, aquele cara? É o Matthew. É o Smith. É o Smith. É ele. Ele É o isso. inimigo da Jessica Jones, Isso, né? o Que faz 12º. o cara lá, né? É, aquele Isso. cara lá. Isso. Então, Mas não é reencarnação, o contrato acaba e contrata um novo. exatamente. Que eu acho que é uma Grey's saída... Anatomy numa pessoa só. Exato. Num personagem só. E sem hospital. Sem hospital. Mas tem Doctor. Mas tem doutor. Tem É doutor. que nem Spartacus, né? Meu Deus. Reencala o cara. Gente, é o seguinte, a gente acabou de comer. Então, assim, Uma tá com a pizza barriga de gracinha. cheia. Pizza de piada. Exato. Não, tá tudo fermentando aqui, Apimentado. entendeu? A gente comeu uma pizza É. e só teve papo pesado, não teve uma piada. Não teve uma eu piada. Eu nunca vi sentar com esses caras e ficar um clima tão pesado. Mas eu dei risada do Não, a papo gente deu pesado. risada. Não, foi Não, nada. não, deu Mas risada. fala aí, meu pai. qual que é com o Vai lá. Doctor? Então, E o teu pai? O que tem... Vai logo. Voltando aqui, né? Tem um episódio específico da temporada em que esse 12º doutor ele está vivendo, ao qual ele tem que se submeter a sentar em uma cadeira durante 4 bilhões de anos. Caramba, 4 bilhões de Pra anos. ele É o tempo do retornar... universo, né? 4 bilhões. Então, exatamente, porque ele ia resetar o universo e voltar pro mesmo tempo pra poder salvar... Spoiler. Exato. Mas aí, gente... Ninguém assiste Doctor Assim, Who, Doctor cara. Who não tem spoiler, porque assim, ninguém vai ver tudo. Exatamente. E segundo que, assim, o que você acha, isso aqui é o final. Não, é o começo. Tipo assim, é tudo... Então, assim, e aí ele espera 4 bilhões de Nossa, muito anos tempo, velho. sentado em uma cadeira pra poder aparecer 5 minutos depois pra nós, no tempo corrido, pra salvar
a sua companheira. Né? Caramba, olha só. É muito bom bom mesmo. Então foi paciente. Foi paciente, 4 meses. Como Jacó. Exato. Ok, que só esperou 14, Você não consegue né? ficar sentado aí muito tempo, né? Eu tô com síndrome da perna inquieta. Tá. Vamos lá. Erlan, o seu personagem que manifesta um quê? Um aspecto do fruto. Um gomo. Olha, gomo da Pocan. Eu vou citar 2 ao mesmo tempo. Olha só. Porque eu sou desses. Sim. Olha, é um personagem. É um personagem bipolar. Vamos lá. Ele não tem paciência. É porque é um personagem que é uma releitura de um personagem antiquíssimo. Tá. Olha, No filme de 98, Amor Além da Vida. Robin Williams. Robin Williams. Chato pra caramba esse filme. De reencarnação. Tá meio complicado isso aqui. Um médico que, após o falecimento da esposa, ele vai ao inferno buscá-la. Porque ele chega no céu, ela não tá lá. Cadê ela? Tá no inferno. Vou lá. E ele não vai por meio de obras de arte, assim? Não é uma parada meio viagem? É uma assim? parada meio viagem. Nossa, é muito estranho esse filme. E esse filme, ele reconta o mito de Orfeu e Eurídice. Que ele vai até o Hades e resgata ela. Caramba. Isso é sensacional. E pra mim, isso é uma das maiores provas de amor. Olha que legal. Prova de amor. Qual que é o aspecto mesmo do O amor. Amor. Ah, então tá bom. O amor, caramba, mano. Então, ó, vale Você até reencarnação descer, pra amar, hein? No caso, não, mas é o que Jesus fez. É o que Jesus Tim Keller fez. falou que ele levou o inferno sobre si. Exato. Caramba, sensacional, hein? Todo mundo tá salvo. Eu ainda não pensei. Não pensou? Vamos lá, então o personagem... Não, claro que não, gente. Eu não sou universalista. Ainda que gostaria que todo mundo fosse salvo, mas sabemos que, infelizmente, você... Você que me julgou. Gente, é tudo brincadeira. Vamos lá. O meu personagem é o Forrest Gump. Ó. Bondade. Boa. Bondade. Ele é bom. Ele é um cara bom. Ele é um cara, assim, que... Ele é até inocente demais em vários aspectos. Mas a bondade e todo o amor que ele tem pela Jenny. Então, acho que daria pra botar até a questão da Jenny, né? Que não Jenny é nossa editora. Exato. Jenny 1, Jenny 2, Jenny 3, Jenny 3. Jenny! Você considera a Jenny vilã do filme? Jenny! Considera a Jenny vilã do filme? Nossa, que pergunta, mano. Você acha que ela é vilã? Cara, ela tem comportamentos vilanescos. Ela do início ao fim, assim, ela é uma vilã onde os passados dela explicam o comportamento. Exato, mas exato. Ela é uma vítima, mano. beleza. Ela é uma vítima, mano. Ela é uma vítima. Ela é uma Mas ela vítima. tem oportunidades de também defender ele. E É, ela briga com o namorado do Pantera Exato, Negra. ela acolhe ele, proporciona a primeira noite dele em algum Não. aspecto. Você pode ser vilã também. No caso é um... Mas Ele é naquele caso eu era... sei que Ele parece... tá no limiar de ser incapaz ali. Eu sei, mas é que não, eu digo assim, eu sei que pareceu uma piada, mas é que ela acolhe ele naquele dia de chuva e tal. Foi até nesse momento, assim, ela acolhe ele verdade, tudo é e tal. E ele é um cara muito bom, entendeu? Tanto que ele persevera no amor que ele tem por ela, ele cuida dela no final, entendeu? Então, assim, ele é um cara muito bom, né? Nossa, Ele faz cena o bem. final, Exato, ele faz o bem na guerra, entende? E ele é um cara muito bom. Ele cumpre a promessa que ele faz ao Bubba. Isso. Né? Sim, então, assim, exato. cuida da mãe e tal, aquela coisa toda. O Mano, Forrest, ele é a representação perfeita mesmo. ele é um verdade, cara da muito bondade, bondoso, né? assim. Da Ele é um cara bondade. muito bondoso. Eu acho que ele representa bem esse aspecto. Ele é um cara verdade. muito Que legal, bondoso. que legal. Forrest Gump. Muito bom. Tem um personagem daquela série que tem tudo isso que vocês falaram aí, aquela série The Chosen. Deixa eu... É Judas, né? Eu não sei, cara. Tô Que personagem? Vai lá. dificuldade aqui, cara. Dificuldade? Caramba. Não, no outro podcast o Cacau tá cheio de ideia. Mas isso aí agora... Esse aqui exato. me deu uma... Te deu... Tu assistiu um monte de série da Apple TV, não tem nenhum personagem assim? Eu não assisti um monte de série da Apple TV. Assisti? Da Apple TV? Não sei. Sério, tu assistiu um monte de série. Vai lá, Cacau. Todo mundo pensando, ajudando o Cacau agora. Você, série, mas- abre a câmera aqui. abre, fala de o Lost aí. Rafa só coloca um monte de pôster de tanto de série. Que ele... A gente vocês fala, falam. mas que é o Bibo, né? O Bibo que é eu sou mais Apple TV lovers. Você aí, ó, qual o personagem da cultura, seja de livro, seja de peça de teatro, musical, cinema? Sabe que o... Jean Valjean, O que é O esse? João Valjean, verdade. Os Miseráveis. É bondade Nunca também. assisti, tu acredita? Nunca nem Bondade li. demais. Qual é o nome do autor? Vitor Hugo? Vitor né? Hugo. Nunca li, tu O acredita? Padre, né, também. Sim, Olha. sim. Agora tem também Valjean. o meu personagem preferido de Star Wars é o Yoda, né? Sim. Olha. Olha. E o Yoda... Ainda bem que tu não fala igual uma ele. das únicas coisas que a galera gosta dele, assim... É a correspondência com a altura. É isso. Que a galera, eu me vejo nele. Que a galera mais gosta nos filmes, nos três. Jedi você deve É, ser. não, nos três filmes. nada, como é que a gente velho. chama? Episódio 1, 2 e 3. A primeira trilogia. A trilogia prequel.
é ele lutando com espada, né? Ah, é o ataque dos clones. Nossa, Que é uma coisa que na história é muito ruim? Sim. Mas... É porque é tudo que CGI, mostra né? como ele é muito bom. Ele é muito... Sim. Que ele é, por Só que ele é o ele mestre? passa o tempo todo quietinho. Ele quase nunca usa disso tudo. Come quieto. Mansidão. Mansidão. Porque o manso não é o cara que não tem capacidade de reagir. A gente tá falando sobre isso agora. né? Já tá não falando. é o cara que controla a sua agressividade. Mano. E ele é... E ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Olha aí. E ele envelhece muito em pouco tempo, né? Envelhece bem. É, porque no episódio 4 ele já tá caquético. Já tá caquético. Tadinho. Já tá nível... Não, mas é que você não deu um sabre de luz na mão dele. Se der, você vai ver o estrago. que Não, faz. não. Ele virou uma mochila. Skywalker não deve. Ele tá no Circo de Solé no filme e virou uma mochila da Dora Aventureira no outro. É verdade. Tem um espaço do quê? De 30 Fiquei chateado anos, né? da minha... Desculpa. No Cacau Marombeiro, não se compara. Ele é o Yoda do Mano, mas eu é sou verdade. faixa episódio 1, preta de 2, 3. karatê, né? Ó, tá Sério, vendo? mano? Você não Você sabia? viu? Tá vendo? Faixa preta de karatê. Cara, não, Manso ninguém por sabia Mas eu parei de disso. treinar Tá tem vendo? mais de Porque- 20 anos. Mas chegou Mas até a ele faixa é manso, preta? mas ele é manso. Pô, tu fazia os Catar tudo? Catar. Catar. Catar é o país. Catar é o país, exato. Eu sou faixa laranja. Companhia aérea, né? Ó, faixa Bibotalk. Olha aí. Olha aí. Olha Ó, aí, muito bom. tá vendo? Isso aí. Eu só bom. tomo remédio faixa preta. Ai, meu Deus, gente, ó, câmera em mim aqui, Andrezão. Galera, é o seguinte, ó, é isso. Diga aí nos comentários qual é o seu personagem, já falei isso. Vamos lá, então, fruto do Espírito, gente. Vamos ler a passagem bíblica, Gálatas. Dá uma introdução antes, Cacau, sobre o fruto do Espírito. Acho que talvez é legal, né? Por que Paulo tá trazendo isso? manda. Não, você é o convidado aqui, que você é o cara que mais tem aspectos do fruto do Espírito. Ah, até parece. Eu acho aqui que o nosso especialista em Paulo aqui é o Luiz, né? pô? Não, O não Luiz sou. Não sou isso. Mas, por favor, Luiz, não seja tímido. Seja tímido. Vamos lá. Mas eu Erlan, pego você aqui, que ó, deu quer um ver, ó? módulo de Novo Testamento. Pois não, pois Ó. não. Capítulo 5. Bom, Erlan, isso, eu gosto de um cara com atitude. Vamos lá. Isso. Atitude. Capítulo 5 da Epístola de Gálatas fala de liberdade. Liberdade. Pra dentro. Da cabeça. Dentro do coração também. Meu Deus do céu, esse episódio. Capítulo 5 tá falando de liberdade. O apóstolo Paulo tá falando o seguinte: existe algo que aprisiona. Existe algo que te põe em grilhões, que te deixa preso e te arrasta contra a sua vontade. Ao passo de que aquilo se torna a sua vontade. A ação maligna faz a sua vontade. E essa liberdade precisa ser imposta porque o que nos aprisiona é o pecado. Tem algo em nós. E Paulo, ele chama de carne a habitação desse Sarx, algo. né? Essa sarx, essa palavra. Que se opõe ao espírito, obviamente, mas lá, quando ele vai falar sobre corpo, ele foi de algo... Ele vai falar algo mais neutro ou positivo quando ele fala sobre soma, corpo. Mas quando fala sobre carne, sarx, no grego, é a casa do pecado. Isso. E ela habita em nós. Habita em nós porque na temporalidade, na corporeidade, aqui estamos. Estamos porque estamos em quando e um onde. Dentro do tempo. E habitamos no tempo em um corpo. E aqui estamos nós. E o pecado habita nessa carne que está nessa temporalidade do corpo humano. Mas como habitar no tempo? Não, tô brincando. Esse é outro livro. J.K. Smith tem um livro. Temos um BTcast sobre esse tema. Temos Olha um aí, BTcast sobre esse tema, do J.K. Smith. Nunca mais foi JK. traduzido, né? Nunca mais foi traduzido. Não, Por mas que não será, tem, esse né? é o último livro dele. É o último livro. Como habitar no tempo? É o Não último, teve mais né? nenhum. Não teve depois, nenhum, não? não? Então tá bom. Ele tá sendo traduzido até o último. Então tá bom. Dito isso, Paulo fala que a gente tem que ser livre. E quem nos liberta é Cristo, através de elementos. Obviamente, tem toda a história da salvação, mas tem elementos que nos alcançam como seres humanos para abandono de práticas. Ele não fala só sobre algo que nos leva para o inferno, ou que nos dá salvação, ou que entristece Deus ou agrada a Deus, mas coisas da nossa relação com a sociedade. Então, ações práticas que a gente faz pro mal, como ele chama de obras da carne, e pro bem, que é o que o Espírito planta em nós. Exato. E nós agimos aqui na sociedade. E ele chama isso de obras da carne e fruto do Espírito. Isso é um ponto muito bom de se destacar, porque as pessoas fazem, né, acampamento temático fruto do Espírito. Mas se você não tem a contraparte das obras da carne para entender essa relação, fica faltando entender do que ele está falando, né? Pode virar um legalismo? Pode, e tem esse aspecto também, que um é obra e o outro é fruto, né? Exato. Então, um é o que o Espírito produz, o outro é que a gente faz com a nossa carne. Sabe? Um é performance, o outro é graça. Exato. E aí é onde você tem essa um é diferença. performance, outro é graça. E aí a gente faz essa divisão porque Paulo ele vai contrastar esses dois tipos, principalmente porque ele está falando para públicos
que lidam com bastante performance, mesmo esse termo sendo bastante anacrônico para a época. Nós estamos falando de sociedades ali no Império Romano que muitas vezes estão embebidas de obrigatoriedades religiosas para obter determinados favores em prol das suas próprias necessidades. Quando você tem na linguagem paulina a ideia de obras, o fruto do Espírito, ele não está falando sobre o desempenho para obter algo, mas algo que é dado e implantado em nós que pode florescer e implodir aquela sociedade vigente. Então, quando Paulo ele contrasta a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito, até mesmo às vezes trazendo uma substituição da lei pelo próprio espírito, da lei que evidencia a carne, a pecaminosidade da carne, pelo Espírito que dinamiza a vida e a nova vida cristã, em Cristo Jesus, você tem ele dinamitando diversos aspectos da sociedade, diversos pensamentos específicos que podem gerar esperança. E uma das coisas que o fruto do Espírito ele vai... pelo menos em Gálatas, né? É esperança para combater o maior problema dos Gálatas, que qual é? A desarmonia, a desunião que existe entre esses irmãos por conta de questões de circuncisão e de não circuncidados e circuncidados. Era uma comunidade mista, então, a galera de Gálatas, é isso? Era uma comunidade mista, só que o grande problema está ali nesses judaizantes que muitas vezes estão trazendo para essa comunidade, que muitas vezes não, né? Estão trazendo naquele contexto a questão da obrigatoriedade de seguir a lei e no sentido judaico, né? Através de... Até porque Gálatas é uma carta bem recente. Bem antiga, por assim dizer. Bem antiga. É uma das primeiras. Talvez a primeira. Talvez a primeira, enfim. Então, 49, é uma carta que Paulo está escrevendo para uma comunidade muito nova, assim, tipo, poucas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso. Então, assim, o próprio encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. E do início do ministério dele. Exato. Fica um tempão até, né? Então... Cara, é muita coisa nova para lidar, né? Então, por isso que, assim, a gente olha esses embates, né, de judaísmo. Então, tinha essa ideia uma galera que, às vezes, ia, né, fazia a mesma rota de Paulo, pregando outras coisas, né? E tem uma questão aí nisso aí também que você tá falando dessa carta. Que é um detalhe que eu acho que não sei se encaixa muito, mas eu sempre gosto de destacar. Mas a gente vai gostar também. Como o Paulo tá bravo nessa carta, né? É porque mexe com o evangelho, né, cara? Ele tá que mexe com a essência. Cara, eu acho que é a carta mais brava dele. O pessoal fala primeiro Coríntios, mas ele tá muito bravo. Quem vos enfeitiçou? Olha, insensatos Ele usa a palavra anátema, né? Acho que é a única vez que ele usa. Porque a galera tá distorcendo aquilo que é central, aquilo que é tipo... Se aos Coríntios ele fala, né? Eu prego Cristo, né? E esse crucificado. Aos Coríntios ele fala que eles têm todos os dons. Exato. E aos Gálatas ele fala, muito me admira que vocês rapidamente abandonaram o evangelho por outro que sequer é o evangelho. A ausência até mesmo de uma apresentação ali no início da carta mostra a urgência da questão e a raiva também. Ele não elogia. É a única igreja que ele não elogia. Em 2 Coríntios ele não elogia também, mas ele elogia em 1 Coríntios. Isso. Exato. E é uma série de comunicação, né? Faz parte de uma comunicação mais extensa. Agora, então, e nessa questão aí, é importante a gente ver essa questão da performance da graça e a divisão que isso traz. Paulo sempre destaca isso. Ele tem essa visão de que ele faz um paralelo entre confiar nas obras da lei. E aí a gente precisa classificar o que são obras da lei, né? Que é um tema aí bem complicado, mas exatamente é muito importante isso que o Luiz trouxe sobre a divisão, porque as obras da lei eram aquelas que eram relacionadas exatamente nesse ponto, no ponto da divisão, aquelas obras que traziam distinção entre judeus e gentios, né? E ele diz que os que confiam nas obras da lei estão confiando na própria carne. Sim. O que a carne faz? A carne faz essas coisas todas. É por isso que depois ele vai falar de Deus não se zomba. Quem confia na carne colherá destruição. A galera fala de Deus não se zomba como se fosse alguém, né? Olha lá o Titanic. Olha lá a Porta dos Fundos, Porta dos Fundos. John Lennon. Não tem nada a ver com isso. Ele falou para crentes que zombavam de Deus porque confiavam na carne, eles confiavam nas suas próprias obras, esvaziando a obra de Cristo na cruz. Era tem até um contexto de zombar dos mestres que ensinavam o evangelho também, né? Tem até um pouco de desprezar esse ensinamento. Exato. E aí ele pega essa questão e fala, então quem confia na carne vai colher destruição, porque ela não pode salvar, e quem confia no Espírito vai colher vida. E aí, então assim, esse é um
um contexto que a gente precisa dar nessa carta para não cair no legalismo, no moralismo ou qualquer outra coisa do tipo, né? Que é um risco muito grande, né, mano? Porque a gente já começa a falar aqui, né, dos aspectos do fruto. Aí a gente começa a citar os aspectos, mano, me falta isso aí. Aí é como se já vem em mim um dever. Cara, eu preciso correr atrás disso. Entende? Mas a gente tem uma solução para isso também. Vamos ter? É uma solução. Logo depois dos nossos comerciais. Não, porque assim, a abertura do Erlan, ela é exatamente isso, e essa é sempre a perspectiva que eu pego aqui. Eu já preguei série de mensagens nos Frutos do Espírito, cada domingo um aspecto. Boa. E aí... Garantiu a 7. segunda vez que eu preguei, que era uma série maior e que incluía o Fruto do Espírito, já fazia anos que eu tinha pregado essa. É a mesma igreja, eu sou pastor da mesma igreja desde sempre, né? Então, assim, é a mesma igreja. Eu poderia tranquilamente repetir a mesma série, mas aí eu já tinha percebido que, apesar da gente sempre falar o fruto é um só, com vários aspectos e tal, a gente tratar ele separadinho tem suas vantagens, porque são palavras diferentes, que falam de virtudes diferentes, mas pode correr o risco da gente nunca falar da unidade deles. E a unidade deles está exatamente nisso que o Erlan falou. O amor produz tudo isso aqui do fruto do Espírito. Exato. Se Paulo acabasse, o fruto do Espírito é o amor, ele tinha falado tudo o que ele disse. Então, o que ele faz? Ele qualifica que amor é esse com as outras características. Que tipo de amor é esse? Então, ele qualifica. O amor é assim. E quando é que ele faz isso da mesma maneira? 1 Coríntios 13. Ele faz exatamente a mesma coisa e qualifica aquele amor. O amor é tal, o amor é tal. E se você fizer uma comparação entre os dois, tem um aspecto que tem que dar uma forçadinha pra casar, que acho que é a mansidão, se não me engano. Eu não sei, tem um aspecto ali, mas todos os outros você encontra em 1 Coríntios 13. Você encontra o fruto do Espírito inteiro com Paulo falando. É o amor que faz isso. Sim. Então, essa ideia que Paulo usa direto. Colossenses, né? Eu que defendo a autoria paulina de todas as cartas. Colossenses, ele fala, acima de tudo, guardai o amor. Quando ele está falando do quê? De se revestir de Cristo e de boas obras, acima de tudo, guardar o amor, que é o vínculo da perfeição, o que é o elo perfeito. Então, o amor é esse... Outro dia eu falei isso lá no BT Papo, o que é? É o amor? Hub, não era Hub. Aí ele foi me corrigir com outra coisa. Eu falei Hub e ele falou outra coisa. Ai, mano, eu lembro disso. Ele é o combo, né? Mas foi outra palavra que você usou. Ele é o combo do... Tipo um agregador, assim. Ele é o combo das virtudes cristãs, entendeu? Ele é o combo, ele realiza tudo. E é por isso que aqui no capítulo 5 mesmo de Gálatas, ele fala que quem ama cumpre a lei, né? Que se você amar, você está cumprindo a lei. Então, é isso aí. Tem um texto aqui, no verso 15 do capítulo 5, que eu acho sensacional a forma como ele escolheu essa metáfora para representar as brigas que existiam na comunidade. Ele fala, mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Veja, ele escolheu usar essa metáfora de morder e devorar uns aos outros. Lá para frente, ele vai falar, vocês querem se morder? Se mordam, sendo o fruto. Ofereçam o fruto um para o outro para que o outro possa se alimentar de você. E quando que a paciência que eu desenvolvo em mim, ela é útil? Quando alguém que está sendo um saco na minha vida exige que eu use a paciência para alimentar ela. Para que eu possa me relacionar com alguém, eu manifesto um aspecto do fruto do Espírito para abençoar essa pessoa com longanimidade, com benignidade, com temperança, mansidão, domínio próprio. Eu me seguro para não acabar com o outro, para não morder o outro. Exato. Permito com que o outro se alimente de Cristo em mim. Na manifestação do amor. É o resumo de Gálatas 6:2, né? Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não, e o que está antes aqui no 14, você falou do 15, né? O 14, pois toda lei se cumpre o seu mandamento, o seu próximo. Ama o seu próximo como a Isso. si mesmo. Exato. E nessa entrega que nós vemos realmente a plenitude do Espírito agindo na comunidade. E aí explica realmente, de fato, a abertura do Cacau aqui, de que o fruto... ele é manifestado nessa comunidade que entrega-se mutuamente, né? E é muito legal pensar nele. Eu tô agora tentando pensar no que o Cacau falou, porque de fato geralmente a gente quer pensar tudo particionado, né? Tá, vamos lá, qual fruto? Esse eu tenho, esse eu não tenho. É o bingo do Gálatas 5. É o bingo de Gálatas 5, né, entendeu? Tem dois problemas, tá? Um problema é você partilhar as coisas. Por exemplo, se você for uma pessoa longânima, mas você não for... Você gostou, né? Eu gostei do bingo do Gálatas 5. Meu Deus. Vamos fazer. Se você...
Se você é uma pessoa longânima e você não é uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa condescendente. Você vai ser uma pessoa que sempre vai ter um ar de superioridade, entendeu? Eu sou longânimo, eu fico, né? Como é que você vai fazer? Você calada vai ter que vence, né? outra. Calada vence. Uma pessoa alegre sem amor. Exato. E esse é o problema. Então, assim, se você falar eu consigo cumprir um sem cumprir o outro, você tá falhando de cumprir o primeiro, porque o primeiro engloba essas coisas todas. Então, esse é um ponto problemático. O outro ponto problemático é que a gente, às vezes, espera que essas virtudes todas sejam completadas em cada indivíduo. Então, assim, elas não serão completadas em cada indivíduo por causa da necessidade que nós temos de um completar o outro também. Exato. Então, tem aspectos que são mais fáceis para um e mais difíceis para outro. E a gente vai se organizando nisso, inclusive carregando cargas um do outro também nesse sentido, se edificando mutuamente. Então, É porque o processo da nova humanidade, ela não é uma fábrica de bicicleta, ao qual você tem o mesmo aro, colocando no mesmo tempo a roda, colocando o parafuso, etc. Não. Para cada pessoa, existe uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado é também... Por isso que nós temos longanimidade, e eu gosto muito desse aspecto do fruto. Essa curva de aprendizado para cada pessoa e indivíduo faz com que a comunidade também tenda a ser paciente com o processo do outro. E eu acho que o que nós... mais uma vez, o checklist ele só faz sentido se nós temos uma leitura muito individualizada a respeito do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ainda assim, é algo que vem de cima para baixo e explode. E aí a gente cai na performance total. Porque se eu posso evoluir no fruto do Espírito, eu vou evoluir. E se você não, então você precisa melhorar. Mas eu tô melhorando, entendeu? E aí a gente cai na performance. E aí tem o terceiro problema, que eu falei que eram dois, mas tem o terceiro. O terceiro é que nenhum desses aspectos ele pode ser cumprido do seu próximo. Sim. Nenhum deles. Se eu não tenho a outra pessoa, eu não consigo cumprir nenhum desses aspectos. Eu não consigo cumprir o amor, porque não tem como eu amar se não tiver a pessoa pra ser amada. Isso. Eu não consigo cumprir a alegria, eu já falei isso no BTcast ao vivo lá em Montemor. Nossa. Eu não consigo cumprir a alegria, porque a palavra de Deus manda eu rir com os que riem. Eu me alegrar com quem se alegra. Eu não consigo cumprir a longanimidade, porque eu tenho que ter paciência com o outro, né? Tem que ter tardia e irar-se com o outro. Então, eu preciso da comunidade. O N.T. Wright fala que é esse argumento que ele usa quando as pessoas falam, eu posso ser cristão distante da igreja? Ele fala, onde você vai viver essas relações? E é lógico, tem relações terríveis que a gente vive na igreja também. Certo? Tem muitos problemas. Mas é aquele negócio as feridas da comunidade se curam em comunidade, tal, essas coisas todas, né? Mas, e o C.S. Lewis fala também, onde eu vou, como eu vou levantar a bandeira do cristianismo. Se não pertencendo a uma comunidade, entendeu? E ele nem gostava de ir na igreja. Exato, ele ia. Então, essas questões, elas mostram... E aí, não é mais uma questão de performance. Porque no momento em que eu posso ser bondoso para alguém, aquilo não é honra nenhuma para mim. Entendeu? Porque a bondade, ela exige sacrifício, certo? Certo. Tem sacrifícios mais difíceis ou menos difíceis. Às vezes é muito bom ser bom, por exemplo, quem gosta de dar presente, fica muito feliz de dar presente, quase se sente tão recompensada quanto a pessoa que foi presenteada. Ainda assim, ela teve que gastar dinheiro. Ainda teve uma entrega. Beleza? Toda bondade envolve algum tipo de sacrifício de alguma maneira. Se você está em Cristo... Essa bondade que você faz na direção do outro, ela é aquilo que Paulo chama os sacrifícios que ele sofreu na carne, que são as oportunidades de sofrer com Cristo. Tá certo que nem toda bondade é um sofrimento, mas é um sacrifício. E esse sacrifício é uma oportunidade que Cristo dá. E isso é muito mais delicioso. É a mesma maneira que Paulo vai falar da bondade dos coríntios em abençoar a igreja de Jerusalém. Ele fala, olha, o fruto que vocês recebem dessa semeadura, não é que você vai ter mais dinheiro. Se for para ter mais dinheiro, é para semear mais. O que você tem de fruto é o louvor que você semeou lá. Porque da maneira como você foi bondoso, eles estão agora louvando a Deus porque receberam a ajuda de vocês. E Deus está sendo glorificado. Se você coloca isso, então a relação em que se manifesta cada aspecto desse do fruto do Espírito é uma oportunidade de ter uma experiência com o Espírito de Deus. Não é o checklist, é um ecossistema. Perfeito, pronto. Aí, ó. Eu acho que tá... Aí, ó. Opa!
Aquele que é tipo Michael Scott. Eu me senti o Michael Scott agora. O André fez o sound effect aqui, ó. Eu me senti o Michael Scott agora, eu quero participar. E aí fica um beijo pra nossa bióloga Paulina, Cíntia. Exatamente. Ecossistema e Paulo na mesma frase. Exatamente. É a inspiração da Cíntia. Você está presente entre nós de alguma maneira. Exato. Tá, galera, muito legal. Acho que poderia, se a gente finalizasse o programa agora, seria realmente incrível. Mas... Então vamos finalizar. Então cala a boca. É igual aquele episódio de Tá Simpsons. espremendo. Tarde, ó. É igual o episódio de Simpsons que o pastor fala lá, né? Ah. Terminando, aí o Homer, uhul! Aí ele fala, mas antes ele... Tá aí um desenho que eu preciso voltar a ver, cara. Acho que eu ia amar. Assim. Precisa não. Precisa. Você assiste até hoje? Assim? Muito melhor que esses animes que vocês veem aí. Ah, então tá Nossa, bom. mano. Mas enfim, eu voltei a ver Não The fui Office. bondoso, né? Isso foi obra da carne, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, agora vamos lá. Eu acho maravilhoso. Mordendo uns aos outros. Aqui. Mordendo uns aos outros, exato. Mas assim, eu penso que muitos ouvintes estão se perguntando agora, tá, galera? Eu entendi que não é checklist, eu entendi que não é performance, é um ecossistema, é a graça. Mas o que eu faço com tudo isso? É a pergunta que alguns estão se fazendo. Perfeito. Porque, ou a gente até aquele, cara, é bonito isso aí. Tá, mas e aí? Aí o que eu faço? Eu ajoelho e oro, Deus derrama sobre mim, joga essa pocã aí. Como é que... Entendeu? Tipo... Em termos de efeitos, tá, é uma realidade que eu vou viver automaticamente na minha vida estando em Cristo, na vida em comunidade. O que eu... Mas parece que você me dá alguma coisa pra eu fazer. Porque eu preciso, entendeu? Tá. Give me. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse contexto todo de Gálatas que o Luiz e o Erlan deram e olhar para esse tema da liberdade que o Erlan trouxe. Porque é o tema da liberdade que vai guiar, especialmente esse capítulo, na verdade, guia a carta toda, né? De alguma maneira. Mas esse capítulo especialmente. Porque antes desse capítulo, ele vai falar de algumas escravidões. Escravidões? Certo? Correto. Algumas escravidões que a galera estava. E ele vai falar da escravidão da lei, que ele vai falar da maturidade, que agora você não é mais escravo da lei, então que você agora seja maduro. Eu acredito, e eu sei que essa interpretação varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que quando ele fala, quando vocês, outrora, vocês serviam a deuses que de fato não são, ele não está falando da lei. Porque eu acho que dificilmente ele ia falar de quem estava cumprindo a lei como judeu, servindo a um Deus que não é Deus. Exato. Ainda mais ele sendo judeu. Tá. Então acho que ali ele já está se voltando... Ele fala primeiro dos judeus, aí ele se volta para os gentios e fala, e vocês serviam a deuses que não são. Idolatria. Tá bom. É a idolatria, certo? E aí, o que eles faziam? A mesma coisa. Eles também se submetiam a rudimentos do mundo. Os dois se submetiam a rudimentos do mundo. Mas num caso, a lei é guia. Ela é aia, né? Ela caminha. Pedagoga. No outro, ela é só enganação. De qualquer forma, tá todo mundo submetido Correto. a uma escravidão. Aí ele entra no capítulo 5 e ele fala assim, olha... Mas não usa da liberdade para dar lugar à sensualidade ou à carnalidade. Por que não? Porque ela também é uma prisão. Certo? Então, a lei é uma escravidão de uma certa forma. A idolatria é uma escravidão. Mas a libertinagem também é uma escravidão. Então, qual que é a solução? Aí ele fala... Sejam escravos uns dos outros. Olha aí. Certo? Sirvam uns dos outros em amor. A gente pega o verbo de dulos lá e traduz pra servir, né? Pra não ficar tão pesado, seja escravos uns aos outros, Exato. né? Tempos aí de contextos tóxicos e tal, né? Mas não escravizem-se. Não escravizem. Não escravizem-se entre vocês. Exato, esse é o problema. Sejam escravos. E aí- O pecado é escala 7/0, né? Perfeito. E aí, o que acontece? Mas aí, o que acontece se você fizer isso? É assim que você vai viver a liberdade. Exato. Mas como que eu vou viver a liberdade? O Tim Keller fala no Fé na Era do Ceticismo que toda liberdade envolve uma perda de liberdade. Então ele diz, eu quero ter a liberdade de tocar guitarra, fazer um baita solo igual o Erlan que toca guitarra. Quero tocar aqui, fazer um solo do... Fala um solo difícil aí. Sweet Child of Mine. Sweet Child O' Mine. Tá, eu quero fazer o solo lá do Sweet Child O' Mine. E É aí difícil mesmo? Não, brincadeira. A segunda parte é um pouquinho. Ah, então tá bom. Então, eu quero fazer o solo do Sweet Child O' Mine. De qualquer forma, é bonito, né? Eu acho lindo o Sweet Ok. Child O' Mine. O pessoal tem preconceito com o Slash. Não, é bom. O Se Slash é um fosse guitarrista. aquela introdução e aquele solo feito pelo Joe Satriani, o pessoal adorava. Mas foi o Slash. Mas... Tá bom. Aí, pra eu ter essa liberdade de tocar aquele solo, eu preciso perder a liberdade de estudar a guitarra em vários momentos em que os outros estão fazendo outras coisas. Entendeu? Toda liberdade envolve uma perda de liberdade. Custo de oportunidade. Exato. Isso. E aí, o que o Tim Keller fala? O amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe.
Uau. Porque o amor nos coloca em relações que elas, na verdade, nos dá totalmente novo sentido pra vida. Sim. Ao mesmo tempo que em tudo eu tô preso a outra pessoa, porque agora a minha vida tá com ela de alguma maneira, entendeu? Os nossos relacionamentos, eles nos fazem com que a outra pessoa faça parte da gente de alguma maneira. Eu também tô livre pra tudo em amor. É a questão lá do Santo Agostinho, né? Isso. Ame e faça qualquer coisa. Tipo assim, absolutamente fica livre se você ama. Então, quando Paulo fala isso, ele reduz tudo isso ao amor e diz, isso aí você cumpre a lei. E a partir daí, você tá absolutamente livre se você tiver esse compromisso. Muito bom. Então, voltar o coração pra isso dependerá de uma última coisinha que eu vou falar. Se você entende que o amor é performance, não vai dar certo. Vai ter problema de novo. Se você entende que o amor é porque você teve o amor de graça antes, aí sim você tem a transformação posterior. Muito aí bom. sim o amor não vai ser uma performance, uma coisa atrás da qual você corre, mas um compartilhar do que você já recebeu. Sim. E aí que o João fala, né? Na parede da nossa igreja está escrito isso, você viu lá, né? Está escrito lá, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e por isso a gente ama. E ele nos amou quanto? Quanto que eu posso amar o Orlando para não ficar sem amor aqui que Deus me deu? Não tem como. Ele deu um amor que eu nunca vou conseguir pagar. Então eu amo com liberdade, entendeu? Muito bom. Na prática, Nossa. pro ouvinte que tá querendo, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Por mais que não seja checklist, se tivesse um checklist, eu gostaria de cumprir, porque eu tô com o coração aberto para isso. A primeira coisa é a autoconsciência de que eu fui perdoado. Você, ouvinte, você foi perdoado. Exato. Você foi amado. Alguém se sacrificou por você. Esse alguém era infinito, era eterno. É o próprio Deus encarnado. Sacrificou por você. Ele te ama. Agora responde esse amor perdoando o seu próximo, perdoando o seu vizinho, amando, cuidando, servindo, se oferecendo, dando tempo. A gente fala muito sobre generosidade, solidariedade na hora de falar de oferta, para a pessoa tirar dinheiro do bolso e entregar para contribuir, oferta missionária que seja. Mas tem um outro recurso que é tão escasso quanto o dinheiro, que é tempo. As pessoas podem dedicar seu tempo para ouvir as pessoas, enfim, para cuidar de pessoas, visitar pessoas, sabe? Interação. Eventualmente as circunstâncias vão aparecer porque eu estou me dispondo a essas circunstâncias ocorrerem na minha vida. Sim. Então eu estou me relacionando, estou dispondo tempo, oportunidade, amando pessoas de fato, olhando no olho, conversando. Tudo bem, como é que você está? Posso te ajudar? O que aconteceu? E aí as circunstâncias vão aparecer e você vai manifestar nos relacionamentos o fruto. Exato. Na vida em comunidade sempre haverão pessoas caídas pelo caminho, entendeu? Pra você... Você viu como é que o capítulo termina? Paulo fala, no último verso, nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Depois de falar tudo sobre teologia, explicar todo o contexto da escravidão, da lei, escravidão do pecado, escravidão das obras da carne, falar da solução dos frutos do Espírito, teologizou tudo, né? Gente, parem de ter inveja. Isso. Parem de ser orgulhosos. Chega. Vamos amar, vamos cuidar. E se você volta lá antes, quando ele fala das obras da carne, ele fala um pouquinho antes ali no 18, né? Não, desculpa. Não é no 18, não. No 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Certo? Isso. Aí se a gente entende que o fruto do Espírito é o amor manifestado e qualificado dessas formas... Ó, pizza e o H2O. E aí, quando você chega nas obras da carne, você percebe que todas essas obras da carne são, de alguma maneira, um prejuízo para o outro, né? Uma defraudação do outro de alguma forma, entendeu? Cara, isso é E ótimo. aí, Porque as obras da carne sempre está... Assim como o fruto do Espírito, tem responsabilidade mútua. exato. E aí as obras da carne seriam a irresponsabilidade mútua. Perfeito. Irresponsabilidade mútua. Cara, isso é muito legal esse contraponto, hein? Essa foi boa. Isso é muito legal esse Então, contraponto. se você andar no Espírito... Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Entendeu? Ou Tipo você é assim, responsável você não- pelo outro, O muro é meu, ou né, você o é que Satanás fala. irresponsável. Tipo assim, você não tem uma parte neutra onde você não afeta ninguém. Exato. A tua vida afeta pessoas. E é exatamente isso. No capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo, lá no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aí ele evoca a questão da família da fé como um lugar qualitativo para começar a fazer. Exato. Exatamente isso. A gente falou uma vez no PT Papo também, como é que é? Não é prioridade... Não Cacau, é o prioritário, é o inicial. É o inicial. Isso. Não é o prioritário. Não é assim, Isso. tem duas pessoas, quem escolhe? Escolhe o crente. Não. É o inicial, porque é o que tá ali. Então, assim,
tem fome no mundo inteiro, mas na minha igreja não tem ninguém passando fome, Boa, entendeu? exato. Porque se eu resolver a fome do mundo inteiro antes da minha igreja, eu vou resolver de ninguém. Exato. Então, na minha igreja ninguém tem passando fome. E os outros? Os outros a gente vai matar fome também, até onde a gente puder. Onde a gente conseguir, exato. E aí a consciência mesmo Como diz o Paulo Borges, né, o Júnior, o justo não mendigará o pão porque são muitos irmãos. Exato. Essa é boa, essa é boa. Demais. Mas é a consciência de que nós estamos inseridos em uma comunidade, na nossa microesfera de atuação, porque aí onde tensiona muito dessa questão de performance, né? Eu quero resolver em aspectos maiores. Não, comece justamente pelo seu vizinho. Quem é o seu próximo? Quem está na tua frente, o que os seus olhos alcançam. Né? Eu sou míope, eu não consigo alcançar muito. Então amo poucas pessoas. Não, mas a grande questão é que o Espírito de Deus é derramado para que você, na sua presença fiel, onde você está plantado, faça. Pior que a tradução em inglês é ame seu vizinho mesmo, né? Neighbor. Love thy neighbor. Ame o seu vizinho. Eu adoro aquela tirada do Chesterton, né? Que a Bíblia manda amar o inimigo e o vizinho, porque geralmente são a mesma pessoa. Muito bom, muito Ame seu inimigo, ame seu vizinho. O Cacau falou da impossibilidade da manifestação do fruto do Espírito se você estiver sozinho. Se você não estiver em comunidade, você vai se alegrar com quem? Amar quem? Mas, veja, Wilson! o que ocorre ao contrário quando você tem a comunidade, mas não tem fruto do Espírito? Se você não tem paciência para lidar com o outro, se você não ama o outro, se você não se alegra com o outro, se você tem uma comunidade, mas não tem aqui cada um dos brotinhos da romã lá, dos aspectos do fruto do Espírito. O que sobra? Sobra inimizade, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas e outras coisas parecidas com essa. E talvez nessa lista, algumas pessoas podem se identificar a própria igreja. E aí é onde dói. Ui. E aí é onde dói. A importância de nós voltarmos realmente para buscar os frutos do Espírito nesse sentido. O fruto do Espírito nesse sentido. Nessa época aí de polarização política, o pessoal brigando por conta de candidato e tal, a gente vai vendo o que mais sobressai, o fruto do Espírito ou a obra da carne, né, na comunidade, assim. A ideologia se sobressai. Tudo que é carnal, né? E não Paulo, o filósofo. Não. O Leandro fica. O Leandro não é o Leandro. Mas o que acontece em termos de carnalidade? Paulo, ele entende o Espírito como uma força aglutinadora mesmo, entendeu? E isso é uma questão assim... Bom, eu posso estar errado porque eu não pesquisei isso, mas eu vou dizer... o Espírito é o vínculo da paz. Não, mas eu vou dizer uma impressão que eu tenho. HP. A ideia do Espírito de Deus na igreja é como o Espírito do homem no homem. Entendeu? Assim como o Espírito do homem é individual no homem, assim que ele fala, ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem, certo? Isso, okay. Então, eu não estou dizendo que ele está defendendo algum tipo de visão antropológica, eu estou só dizendo que, da mesma maneira que entende-se um espírito numa pessoa em termos de individualidade, o Espírito de Deus é característica da individualidade da igreja como uma coletividade que forma o indivíduo, que é o corpo de Cristo, certo? Tá, o indivíduo, o corpo de Cristo. organismo, corpo de Cristo. E nesse sentido... É por isso que ele vai dizer que o problema dos coríntios é a carnalidade que gera divisão. Ele vai dizer para os gálatas que as obras da carne são essas que geram divisão, enquanto sempre vai haver unidade por causa do Espírito. Se sempre vai haver unidade por causa do Espírito, se a gente se concentra em qualquer aspecto que não vem do Espírito, isso é carnalidade e trará divisão. Sim. Aos Gálatas é o problema da submissão aos rudimentos do mundo, que são esses aspectos materiais da lei, ou de dias, essas coisas todas, que é o que fazia distinção entre o judeu e o gentil. Para os coríntios, era os próprios líderes, ou outros tantos assuntos que causavam divisão lá. A questão dos dons, a questão do que a mulher faz na igreja, um monte de briga que eles tinham. Todos esses aspectos eram absolutamente carnais, porque eles estão partindo desse mundo para entender quem a igreja é. Então, política é um assunto, mas não é só esse. Quando a gente cria caso, por exemplo, sobre o estilo da igreja acima da mensagem da igreja, acima da mensagem, não, desculpa, do evangelho que a igreja prega, porque não é a mensagem da igreja, é a mensagem do evangelho, né? Quando a gente toma o projeto da igreja antes de qualquer outra coisa. Ou mesmo quando a gente toma a marca da igreja, como qualquer outra coisa. Isso tudo são carnalidades que nos causam divisão. Quando a gente pensa a igreja como recorte social... Igreja não tem target, gente. Não tem target. Agora, claro que pode e acontece de conjunturas culturais e sociais deixar igrejas bastante perfiladas. Nichadas. Agora, se isso se torna uma espécie de estratégia, uma espécie de problema,
eu desconfio que a gente está sendo carnal nesse ponto. Sim. Porque a gente não está valorizando o espírito. Deixa o espírito agir. Exato. Porque a gente vai acabar criando condições muito problemáticas a partir de outras vertentes que são muito carnais. Né? Sensacional. É isso, galera. Foi uma boa introdução, né? Muito bom. Uma boa introdução. Gostei. Vocês são fera demais. Que honra isso aqui. Galera, câmera em mim, Andrezão. Gente, é o seguinte, vamos ficando por aqui em mais um BTcast que nós gravamos aqui num estúdio maravilhoso. Muito obrigado. Tá bom? Você que nos acompanha aqui no YouTube. Você que tá ouvindo no Spotify, poxa, vem aqui, prestigia o próximo aqui no YouTube, tá bom? Você que tá aí no Spotify, porque dá aquele like, se inscreve no canal. Aliás, se você está ouvindo no Spotify, talvez agora já esteja até com imagem no Spotify. Imagens! Imagens, Abilton. Dá uma classificação pra gente aí no Spotify, sério, tem lá, você consegue classificar, consegue comentar, isso também ajuda o Spotify. Spotifica, você, Sputnik, você ajuda aí a difundir o nosso conteúdo aqui também dentro da plataforma do Spotify. Se você ouve no Deezer, não sei como é que funciona na Deezer, se dá pra dar estrelinha ou não. Não sabe. Encontre e dê a nota maior. Assim, Exato, acho que se você, assim, se você gosta da gente, faz isso, não ajuda, isso ajuda a gente a crescer, a alcançar. Se você estiver ouvindo no site... Nossa, será que tem alguém? Se você gosta de alguém aqui dessa mesa, vai lá no YouTube. Não, pera, comenta. talvez tenha gente que esteja ouvindo alguma coisa no site, porque a gente perdeu no Spotify e outros agregadores os primeiros 150 episódios, mais ou menos. Então eles não estão mais no Spotify em nenhum lugar, a pessoa só consegue ouvir no site por enquanto. Legal. Mas esse episódio que a gente está falando isso agora, se você está ouvindo no site, você é muito das antigas. Você é uma pessoa assim. É peculiar. Peculiar. Mas a gente honra a sua vida, a gente respeita você, a gente tem paciência com você, por isso que até hoje publicamos no site, por sua causa, tá bom? Mas é isso, olha só, se você quiser ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia, vem estudar com a gente, o link também está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com, no nosso site, também no canal do YouTube, tem um link para você ser nosso aluno e aprender muito mais coisas com a gente na nossa escola, tá bom? Abre a câmera, Andrezão, vamos ficando por aqui, gente, muito obrigado, Cacau, obrigado, Erlan, Tamo junto. Obrigado, Luiz, tamo together, valeu, Andrezão, por operar esse dia com a gente aí, tamo junto, ó, o Andrezão, aparece o Andrezão lá, tu consegue botar uma câmera em ti? Não, né? Aqui, cadê um joia? Aí, ó, essa mão. Esse braço aí, ó. É um ser humano, tá bom, gente? É um ser humano. Não é uma inteligência artificial. Não é uma chamada inteligência André. artificial. É o Andrezão tá aqui com a gente, passou o dia com a gente, ouvindo muitas coisas interessantes, outras não publicáveis. Mas é isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.